Sexta-feira, dia 20, especificamente, Dia da Consciência Negra. Nós vamos fazer, ainda que a semana toda esteja, a vida toda seja, e todos os dias seja o Dia da Consciência Negra, nesse dia 20, porque é simbolicamente marcante, vamos fazer Dia da Consciência Negra amplia a humanidade. Por quê? É contigo, negão. Por quê? Tem muita coisa para falar, né, Edu? Primeiro, agradecer demais assim essa responsabilidade, né, de apesar de subjetiva, ela tem impacto, nossas palavras, né, tem impacto, o poder está na palavra. Nós somos, né, pessoas de tradições, né, da oralidade, meio que forçado também, mas é uma questão nossa. Então, o, o, o mês, o dia, o ano da consciência negra, ele é muito importante, assim, sabe, Edu, para a gente. Tem várias teses explicando, enfim, vários debates, mas é importante que a gente dê uma contextualizada, né, de como que surge mais esse símbolo, né? Então, o dia 20 de novembro ele surge como ideia na não se sabe muito bem, mas é na segunda metade da década de 70, né, naquele fluxo de lutas dos movimentos sociais no Brasil e nas Américas, né, sobretudo nos Estados Unidos, porque aqui a gente estava sob a égide da ditadura militar, mas um grupo de quilombolas em Porto Alegre se juntam, né, liderados pelo Oliveira Silveira, e eles estavam procurando um dia para que representasse tanto o coletivo como toda a comunidade negra, no sentido de ser um dia para reflexão sobre a história dos pretos e pretas em diáspora aqui no Brasil. Inicialmente, eles tinham pensado no dia 13 de maio, mas já naquela época já tinha um debate muito forte, né, que se mantém até hoje, sobre não é relevância, mas como o dia 13 de maio ele não representa, não tem uma representatividade afetiva para os povos pretos em diáspora. E aí ele foi buscar e descobriu que no dia 20 de novembro de 1695, se eu não me engano, foi o dia que aconteceu o genocídio em Palmares, né, no Quilombo dos Palmares, em Pernambuco, onde o exército de Jorge Velho, munido aí de várias tecnologias e um exército de jagunço, de capitão do mato, de soldados do Império, enfim. Porque já tinham perdido várias batalhas, né, contra o Quilombo. O Quilombo dos Palmares durou mais de 100 anos. E no dia 20 de novembro, Jorge Velho comanda uma incursão que mata dezenas de milhares de pessoas no Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, o Edu, ele tem dados, né, que ele chegou a ter mais de 50 mil pessoas, né, morando no Quilombo de forma autossustentável enfim, respeitando suas tradições e etc. Então, de lá para cá, o dia 20 de novembro
vem passando por esse processo de afirmação, né? Então, a chamada Dia da Consciência Negra pode significar, em suma, a percepção, o desenvolvimento da percepção da pessoa negra em relação às suas origens, no entendimento das raízes culturais históricas dos seus antepassados, né? E o desdobramento que a gente teve no decorrer da história até chegar aqui. Consciência negra representa a identificação da causa e luta dos ancestrais africanos que foram sequestrados em África, trazidos para cá, comercializados como produto, enfim, solapados em todos os seus direitos e até hoje sofrem aí todos esses resultados, né? Mas também trouxeram com eles toda a cultura, costumes e tradições que nos mantém vivo na luta até hoje e faz com que a gente receba convites como esse seu aí, e do Presença, para contribuir aí com a reflexão dessa data tão importante que, diga-se de passagem, ela ela faz parte do primeiro texto, né, da Lei 10.639 de 2003, né, que obriga todas as que todo o currículo escolar ele trate de forma transversal sobre a cultura, sobre a história da África e as culturas, né, e os afro-brasileiros aqui. Só que só em 2011, depois de muita luta, a Lei 10.639 sofre uma alteração para 11.645, que inclui o mesmo dado, né, de tratar da história de África, dos africanos em diáspora. Aí coloca os povos originários, né, também, em 2008, né, alterando a LDB, e aí só em 2011 que na gestão da Dilma, que vira feriado, mas nem todos os estados adotaram. O estado de São Paulo é o que tem mais cidades, eram, né, 102, e a cidade, Edu, que promoveu toda essa reflexão, que é Porto Alegre, foi uma das primeiras a derrubar o feriado em Porto Alegre. Então, muito obrigado, né? Esse o mês da Consciência Negra, ele promove esses encontros. Tem muita gente falando aí do novembrismo. A gente está com uma série no Bancada Preta chamada Não é Novembrismo, é Permanente Ativismo. Então, tem pessoas que reclamam, né, que a gente só é lembrado no mês de novembro, mas tem esse lado ruim, mas também tem o lado positivo, que é o lado que, pelo menos, a gente tem esse momento para potencializar aí potenciais que fazer manutenção dessa luta histórica. Valeu pra caraca. Nesse contexto, Zumbi teve um significado muito grande, né? Zumbi é o símbolo, né, Edu? Vale lembrar que Zumbi, de nome... quando Zumbi ele foi criado, né, pela Igreja Católica, né, foi mais um aí fruto da Roda dos Excluídos, de nome Francisco. Quando o Zumbi chega em Palmares, Palmares já é uma potência, né? É uma potência gigante, estruturada, organizada, né? Gangazumba, Alquatune, entre outros, já faziam a gestão daquele espaço. E assim, Edu, quando a gente fala de Quilombo dos Palmares, e aí vem esse monte de conversa, né, de escravos e etc., vale lembrar que Quilombo dos Palmares é a sociedade que a gente defende, uma sociedade justa, solidária e educadora, porque ela acolhia os pretos que fugiram do cárcere, né, da escravização, mas também acolhia brancos pobres, caboclos, povos originários. Então, cada um fazendo... Olha só que louco isso.
E você imagina um território Quero ser louco assim. autossustentável, onde você tem várias tradições e costumes e idiomas, enfim, dialetos, convivendo durante mais de 100 anos em perfeita harmonia. A gestão feita por uma mulher e um homem, né? Porque tem essa questão ainda da figura do homem preto, até o momento era Ganga Zumba. E aí chega Zumbi, só que Ganga Zumba era o diplomata e Zumbi era o poucas ideias, né? Tem umas pessoas que falam que Ganga Zumba era Martin Luther King e Zumbi era Malcolm X no começo da caminhada. Enfim. E essa representação, por isso que a gente fala tanto, né, sobre essa questão de que a gente tem que fazer Palmares de novo. Mas Zumbi, ele chega num momento que a branquitude já não estava mais, já estava desesperada para acabar. Então ele ganha ele Dandara, né? Porque lideram eles conseguem organizar as várias tribos e segmentos, etc. Não foi só preto que lutou no quilombo, né? Os povos originários entrou na luta também, fechado. Os brancos pobres entrou na luta também, porque ali estava o Wakanda, nossa, estava ali, tinha tecnologia, porque quem veio escravizado de África, e aí esse é o ponto central do mês da consciência negra, é desconstruir também essa questão de que somos filhos e filhas, somos descendentes de escravos, sabe? Cravar sempre, né? Então você pega as cartilhas, você pega os livros, você vê as novelas, a gente está sempre numa situação de, no mínimo, de submissão dentro de uma hierarquia ou dentro de um segmento. A gente está sempre na base dessa pirâmide, né? Então é muito importante ressaltar que Quilombo dos Palmares era potente desse jeito, porque vieram engenheiros, vieram soldadores, vieram mestres de agricultura, e eles estavam no lugar estratégico, porque não sei se é o lado norte ou o lado sul do Quilombo, dava para o Rio São Francisco. Então eles estavam assim, num platô que tinha toda a condição de desenvolvimento agropecuário, tinha água, né, em abundância, e estavam protegidos pela mata fechada e etc. Então, estrategicamente, eles não perdiam guerra, só perderam a última porque Jorge Velho foi com dezenas e dezenas. Imagina, os caras andarem 200 quilômetros arrastando canhão no meio da selva. Olha só o que eles se propõem para poder desconstruir. Assim, é a destruição pela destruição, você entendeu? Porque meus ancestrais não estavam fazendo mal para ninguém. Então, assim, e estava dando muito certo, era muito próspero. E as notícias começaram a andar, porque tinham que ir lá, ficava lá um mês de boa, depois metia o pé, né? Enfim, quem tinha trânsito. Então, as notícias começaram a... O Quilombo dos Palmares tinha um contingente que, se eles quisessem invadir a capital, tomava a capital. Mas não quiseram, ficaram de boa lá, no cantinho deles. Então, assim, é uma série de tecnologias, né? Então, essa parte da história não é contada. E o mês da consciência negra, ele vem para ressaltar essa parte da história, essa parte que fomos sequestrados em um continente farto, né? Com uma tecnologia extremamente desenvolvida, porque que não tinha copyright, não tinha... como que chama, Edu, quando você... patente, não tinha nada dessas coisas. Porque se a gente for pegar aí tudo que tem de tecnologia hoje, dá para questionar Isaac Newton, dá para questionar Albert Einstein, dá para questionar um monte de gente aí. Então, consciência negra é a gente refletir a contribuição
dos povos em diáspora forçada, né, e seus descendentes aqui no Brasil, quantos que eles contribuíram, né, o quanto que eles contribuem e o quanto que a gente está aqui justamente hoje fazendo esse bate-papo aqui, porque a gente transformou, conseguiu levar o Brasil a ser a sexta economia mundial um dia. Eu sou convicto que aquilo que aconteceu em Palmares foi um exemplo de convivência da mais profunda solidariedade e inteligência humana e coletiva. Que aquilo que aconteceu em Palmares é algo que ensina a toda a humanidade. É algo que transforma e contribui para que toda a humanidade seja mais potente, mais humana. Você concorda? Sim, porque foi o que eu falei anteriormente, era uma sociedade... Edu, imagina. Você tem que Pensa a dizer se Babilônia. concorda. Eu concordo. Pensa a Babilônia, né? A etimologia, né, da Babilônia, né, que foi aquele, vocês estão demais, não, vocês estão demais aí, vamos dar uma segurada que vocês estão tumultuando. Aí cada um começou a falar uma língua diferente, ninguém entendia ninguém, e, enfim. Palmares, antes de chegar nisso, assim, as histórias que a gente vai ouvindo dos nossos mais velhos, né, nossos griots, e tem uma que me chama muita atenção, assim, que é uma que o, o, os pretos e pretas estavam no dia a dia deles normais, né, lá em África, e de repente chegou um batalhão de gente com arma de fogo, caramba, começou a pegar, amarrava um, puxava outro para cá e tal. E estava já levando para a praia, porque era jogo rápido. Eles chegavam, pegavam, já saíam arrastando, jogavam dentro do navio e vida que segue. E aí um olhou para o outro assim, não, aí tinha um que estava na praia e um já estava escondido no meio do mato, chegando sem saber de nada. Ele olhou, o que estava sequestrado já olhou assim, o que estava no meio do mato já ganhou que tinha dado ruim alguma coisa. E esse método, esse que foi sequestrado, começou a aplicar no navio também, porque as primeiras viagens elas correram de boa, porque, quer dizer, as primeiras viagens elas deram problema, porque o que eles fizeram? Eles invadiam um território e pegavam um grupo só de um território só, né? Então, assim, da mesma forma que os pretos africanos não entendiam o que os europeus estavam falando, os europeus também não entendiam o que eles estavam falando. Então, quando era muito de um grupo só, tomaram vários navios, Edu. Só que não sabia navegar, né? Enfim. Então, o que eles começaram a fazer? Começaram a separar. Pegava 2 de um, 3 do outro, para não poder se comunicar. E esse olhar, sabe? Essa afetividade de matriz africana foi o que possibilitou que Palmares se tornasse o que se tornou, entendeu? Um lugar onde você é soma do meu eu, né? Eu não sou sem você. Eu sou porque você também é e você só é porque eu sou também. Se doer em você, eu não vou sentir na pele, mas sintomaticamente isso vai ter um impacto para mim. O seu choro vai ter um impacto, o seu sorriso vai ter um impacto, sua dor, sua perda. É um processo de acolhimento que sempre construído pelo sistema que ele é matriarcal, né? Então, por mais que o homem tenha essa visão do fortão, do que caça, do que quem orienta, né? Quem constrói as tradições e faz a manutenção desde a África é a mulher. Então, acaba passando por esse processo, sabe? Então, é muito fácil. Essa balela os pretos não se entendem.
os pretos não dá certo. Começa aqui, logo, logo está brigando entre si. Esse é uma, na verdade, é uma metodologia. Não sei se você já ouviu falar, Edu. Acho que eu já mandei para você uma vez. Cartas de William Leach. É uma metodologia. Então, assim, é construído diurnamente, de forma permanente, metodologias de criar fissuras nessa represa que divide os acessos, entendeu? Então, uns caem, outros não caem, mas, em suma, a gente do fazer coletivo, é solidário, né? A gente percebe muito a solidariedade nos momentos de aflição, né? Então, a pandemia, ela apresentou para a gente, Claro. mais uma vez, escancarou quem é solidário no Brasil. É quem mais morre, inclusive, né? Mas, enfim, eu concordo com você em termos de número e grau, assim, porque é a exemplificação maior. Isso porque a gente está falando de Palmares, mas se você pegar a literatura de África, por isso que a gente fala tanto dos tambores, né? Tinha toque de tambor que tocava 5 vezes por ano. Então, era o toque para o grande casamento, era o toque para semear, e plantar e colher, era o toque para a guerra, enfim, tinham toques específicos. E tinha um toque que ele juntava todo mundo. E aí, né, mais uma tecnologia. Aí tem o pessoal que fala de código Morse hoje, mas não para estudar o que eram os tambores, né? Como que eles mandavam mensagens, atravessava o continente, né? As mensagens. O tambor tocava aqui, que repercutia, tocava o outro, uma ressonância de tambores tocando, inclusive os europeus, a tropa de choque usa bater no escudo até hoje, porque o som tem um impacto psicológico nas pessoas, né? Por um lado. Enfim, Edu, então eu concordo com você, é o exemplo máximo que deveria ser seguido, inclusive visitando quilombos hoje. Ver qual que é a dinâmica de um quilombo, ver como que é a dinâmica de uma aldeia indígena, desconectado, né? Deixa o telefone guardadinho e tira lá um dia ou meio-dia para vivenciar um dia de uma aldeia indígena, mesmo contaminado, né, com os saberes e fazeres do não negro ou do não originário do Brasil. Essas comunidades, essas sociedades, elas ainda guardam muito dessa questão do sujeito, né? Da pessoa acima de tudo. Não é Deus acima de todos e Brasil acima de não sei quem, Estados Unidos e tal. É a pessoa humana, sabe, Edu? É muito louco isso. É muita afetividade, sabe? E assim, é uma coisa que nós precisamos construir cada vez mais coletivamente essa inteligência, dando força e potência para ela, porque, negão, o teu direito não acaba quando começa o meu. O teu direito amplia o meu. O teu direito não concorre com o meu. Os nossos direitos não concorrem um com os outros, só concorre com quem não precisa de direito. E esse não somos nós. E os nossos direitos são conquistados. Eles não são doados, são conquistas. E nosso povo, seu povo, meu povo negro, é o povo da conquista desses direitos. E faz ampliar essa humanidade. Por isso, negão, muito obrigado. Você fez uma colaboração ótima e de uma precisão de compreensão, esclarecimento coletivo, que é fundamental para que todo mundo tenha noção que
é o nosso direito e nossa ação coletiva que vai nos ampliar com muita solidariedade e coletivamente. Eu que agradeço e deixar mesmo essa mensagem, né, para todas e todos que vão acompanhar esse processo, que não tem que questionar preto e preta por conta de um dia da consciência negra. Tem que questionar racistas por que um dia da consciência negra, né? Porque desde o primeiro despejo, assim, o sistema, Edu, ele é tão macabro que ele conseguiu fazer com que a gente abominasse a liberdade. No dia 14 de maio de 1888, depois do despejo, primeiro despejo nosso, e de lá para cá são vários, né? Despejo, desocupação e etc. Muitos dos meus ancestrais voltaram para a porta da fazenda. Passaram o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia a barriga já começou a roncar, não tinha água para beber. Se você pegasse uma fruta do pé de alguma fazenda, era enforcado, não podia matar um bicho para comer. Voltaram. Nina Simone, ela fala no documentário dela, é perguntada para ela assim, o que é liberdade para você? Aí ela responde de pronto, não sentir medo. Então, enquanto eu tiver medo de andar na rua, enquanto eu tiver medo de entrar num shopping, enquanto eu tiver medo enquanto eu tiver o receio de ver uma pessoa branca vindo na minha direção e ter o receio de amedrontá-la ou dela se sentir assustada com a minha presença ali, a gente vai ter que ter dias. Na verdade, a gente tem que trocar, tem que ser microsegundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos de consciência negra para a gente poder realmente amar mais, né, Edu? Sabe? Isso. Viver com A mais gente não pode amor, sabe? ter medo da vida, né? Não pode ter medo de viver, porque a gente está conhecendo uma sobrevivência que nos empurra para a morte e não para a vida. E a gente tem que inverter. A gente precisa da sobrevivência que nos empurre para a vida, com dignidade, com liberdade e com solidariedade que forme a maior inteligência coletiva. E tu está sendo fundamental. Nós juntos. Obrigado. Só você mesmo para me deixar aqui tranquilo, faltando 8 minutos para uma semifinal de Copa do Brasil. Ó, só você. Sem essa conversa. Você se comportou muito bem. Beijo, meu irmão. Beijo, obrigado. Se cuida.